E voltamos de novo com as nossas aulas. A gente vai ver hoje a parte de medição de ângulos. A gente usa para fazer a medição dos ângulos uma reguinha que a gente chama de transferidor. Então, essa régua aqui a gente tem os valores dos ângulos e a gente consegue fazer as medidas. Mas a gente sabe que tá complicado ficar saindo de casa, então muita gente às vezes não tem esse transferidor para poder fazer as medidas dos ângulos. Então, o que a gente vai fazer hoje junto? A gente vai fazer hoje um transferidor desse daqui, que vai ajudar muito a fazer a medida dos ângulos, a resolver os exercícios, só que esse transferidor que a gente vai fazer vai ser de papel. Então, eu vou fazer passo a passo com vocês, façam com tranquilidade, para o vídeo, vai fazendo em casa, que vai dar para fazer direitinho para vocês poderem fazer os exercícios de vocês. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa de um papel em branco. Esse papel pode ser qualquer tipo de papel que você tem. Ah, eu não tenho folha de sulfite em casa. Pode ser uma folha de caderno, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho um papelzinho um pouquinho mais durinho. É melhor porque ele vai durar um pouco mais e não vai ficar tão flexível. Mas é o papel que vocês tiverem, não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai precisar? Vocês vão pegar em casa, na cozinha da mãe, alguma coisa que seja redondinha pra gente poder fazer um círculo. Eu peguei aqui uma tampinha de um potinho, mas veja alguma coisa que não seja nem muito grande, para não ficar desajeitado de vocês usarem o transferidor depois, e nem muito pequenininho, que senão vai ficar difícil de fazer as dobraduras que a gente precisa, tá? Então, eu peguei um potinho de tamanho médio, que ó, vou pôr minha mão aqui perto para vocês verem o tamanho que ele fica. Esse daqui, a hora que ele fica pronto, ele fica quase do mesmo tamanho, um pouquinho menor do que esse daqui que a gente tá usando, tá? Então, é mais ou menos do tamanho do original, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar em cima dessa folha branca, ou da folha que vocês tiverem, do papel que vocês tiverem, e a gente vai traçar os círculos com a ajuda dessa tampinha aqui. Então, a gente vem e traça o círculo. Depois que a gente traçou esse círculo, a gente vai recortar, tá? Então, eu vou pegar uma tesoura que vocês tiverem, tesoura com ponta, sem ponta, cuidado na hora de utilizar a tesoura, tá certo? Eu tenho aqui um pronto pra já adiantar pra gente o vídeo não ficar muito longo. Vou tirar essa folha daqui e ó, eu já tenho o círculo já recortado, tá certo? A hora que eu recortei esse círculo, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse círculo e tomar cuidado para dobrar bem certinho, tá? Então, aqui eu vou dobrar ele ao meio. Então, aqui, ó. Dobrei ele bem ao meio. Se vocês tiverem facilidade de recortar, tudo bem. Ah, eu tenho dificuldade. Então, vocês vêm aqui, abre. Tá vendo na linha que ficou marcada pela dobradura? Passa um lápis, pega uma reguinha e traça aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso recortar, porque eu não preciso de um círculo inteiro. Eu vou recortar ele no meio para ficar com duas metades, dois semicírculos. Então, aqui eu tenho aqui os dois, ó. Eu já recortei. Então, aqui eu tenho dois semicírculos. Então, era o círculo inteiro, eu recortei e fiquei com duas metades. Eu vou precisar de uma só. Vocês dão uma olhada? Tá vendo como é que parece o formato do transferidor que a gente tem? É esse que eu vou precisar, tá certo? Então, agora eu vou começar com vocês, a gente vai começar a fazer as dobraduras que a gente precisa, que aí eu vou conseguir marcar as medidas dos ângulos. Tá vendo que aqui a gente tem uns numerozinhos? Esses que eu preciso para poder marcar. Então, a gente vai começar a fazer esses números aqui. Como eu já tinha falado para vocês, façam por partes, vai parando o vídeo, aí vocês conseguem fazer as dobraduras, porque às vezes vocês só olharem vão esquecer de alguma, tá certo? Então, primeira coisa, eu tenho aqui já a minha metade do meu círculo, meu semicírculo, eu vou marcar duas medidas nele, primeira coisa. Nessa pontinha aqui, bem aqui na frente, eu vou fazer um risquinho bem no finzinho dele, e vou marcar aqui 0 grau. Certo? Mesma coisa do lado de cá. Eu vou marcar aqui bem no finzinho, tá vendo? Bem na pontinha mesmo. E vou marcar 180 graus. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir essas duas e vou dividir ele na metade. Então, eu vou pegar aqui, ó. Liguei o 0 no 180. Liguei lá os dois bem bonitinho. Eu vou traçar aqui
Dobrei bem bonitinho. Vocês vão ver que eu vou ter nessa parte, não sei se tá dando pra ver no vídeo, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, acho que melhorou. Ó, tá vendo? Eu tenho a linha que eu tracei dividindo. Eu não tinha de 0 a 180 graus? De 0 a 180, eu tenho 180 graus. Se eu dividir na metade, qual que é a metade de 180? Então, eu vou marcar bem aqui nesse pontinho aqui em cima, metade de 180 eu tenho 90 graus. E o que que eu vou precisar também? Lá na pontinha de cima eu marquei o 90. Aqui embaixo eu vou fazer um pontinho bem na base dessa linha nossa que a gente traçou. E esse ponto a gente chama como se fosse origem, que é onde que a gente vai usar, esse pontinho a gente vai usar para poder fazer a medida dos ângulos, tá certo? Então, lá na basezinha, vocês vão lá e marcam um pontinho na base daquela linha que a gente traçou, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Esse daqui é a única dobradura que ele é um pouquinho mais chata de fazer, mas a gente precisa. Eu vou pegar, tá vendo esse pontinho lá em cima que a gente fez? Eu vou precisar ligar ele aqui embaixo. Só que além de ligar, eu não posso só dobrar assim que não vai dar certo. Eu preciso que essa dobradura pegue no zero também. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou dobrar assim que acho que fica um pouquinho mais fácil. Ó, tá vendo? Ó, a pontinha da dobradura tem que ser lá naquele... Tem que ser lá naquele zero. Desculpa, não é 90 que vai ligar lá embaixo. É uma dessas voltinhas aqui, ó. Essa voltinha tem que ligar lá naquele pontinho lá embaixo. E tem que ser a outra ponto zero. Então, eu vou vindo aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem lá, ó. Tá marcadinho aqui. E eu vou puxando essa voltinha até ela encostar. Tá vendo que agora a voltinha... Aqui, ó. Bem aqui, ó. A voltinha... do meu transferidor e encostou lá naquele pontinho lá embaixo, ó. Então, aqui, ó, ficou marcadinho aqui. Eu venho e aperto para poder fazer a linhazinha. Então, aqui, ó, a pontinha, tá vendo a voltinha? Ela ligou lá naquele ponto, ó. Tá vendo, ó? A hora que ela encostou ali e tá marcadinha aqui no zero, já chegou no ângulo que eu queria. Então, aqui, ó, vou desdobrar pra vocês verem. Tá vendo que aqui, ó, ficou marcadinho aqui no zero? E ele veio uma linha reta e marcou lá do outro lado. Vamos lembrar de uma coisa. Tá vendo que eu tenho aqui de 0 a 90 e aqui de 90 a 180. Daqui vão ser números maiores que 90. Vai ser igual uma régua mesmo, ó. Daqui vai aumentando, ó, 0 e vai aumentando até chegar no 90. 90 vai aumentando até chegar no 180. Esse primeiro tracinho que a gente fez, eu vou lá, vou marcar também um risquinho, bem na pontinha desse daqui. E vou marcar 120, tá certo? Esse ângulo nosso que a gente marcou aqui é o de 120. Vou fazer a mesma coisa, só que agora do outro lado, com o 180. Então, eu venho aqui, mesma coisa, ó. Lembra? A pontinha igualzinho lá na pontinha do zero, ó. Ele tem que ser marcadinho aqui, ó. E eu vou puxando, ó. Vamos com cuidadinho pra poder dar certo, ó. A hora que ele encostou ali, eu vejo se ali no meu 180 tá marcado, ó. O meu tá meio tortinho, ó. Então, eu vou acertar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele encostou lá. Então, agora eu marco aqui no 180, desculpa, no 180, certinho, e venho aqui e traço. Vou abrir pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Aqui no 180 tá marcado e ele veio aqui e marcou do outro lado. Lembra que eu falei que daqui do 0 até o 90? Então, aqui é um número menor que 90. Desse lado daqui, eu vou marcar o ângulo de 60 graus, tá certo? Então, agora a gente vai fazer mais algumas dobraduras. Agora, as outras dobraduras, as mais difíceis eram essas duas, a de 120 e a de 60, tá? Mas mesmo assim é tranquilinho de dobrar. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a fazer dobraduras que são metades. Então, vamos lá. Agora, a próxima que a gente vai fazer, a gente vai ligar do 0 até o 90. Então, vamos lá. Do 0 até o 90, eu vou pegar aqui e vou marcar lá, ó. Tá vendo? Ó, vai ter que ficar uma linhazinha retinha aqui. E vou marcar. Ó, tá vendo? Se eu peguei do 0 até o 90, é como se eu tivesse dividido na metade, tá vendo essa linha aqui? Se eu dividir na metade, que número que vai ser esse aqui? Qual que é a metade de 90? A medida que eu tenho aqui é 45, tá certo? E eu vou fazer essa medida também lá do outro lado. Eu vou pegar o 180 e vou ligar no 90. Ó, vamos prestar atenção. Do 90 até o 180 também tem 90 graus, não tem?
Do 90 ao 180, 90 graus. Se eu dividir na metade, eu tenho 45 aqui, 45 aqui. 90 mais 45, aqui eu vou ter um valor de 135. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar do 0 até o 60. Então, eu vou pegar a pontinha aqui e vou ligar lá na minha pontinha do 60. Vou lá e traço. Se do 0 ao 60 eu dividir no meio, qual que é a metade de 60? Então, aqui é o meu ângulo aqui que eu vou ter, vai ser o meu ângulo de 30 graus. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Eu vou ligar o 180 no 120. Então, vamos. Desculpa, sair da tela. Do 180 até o 120, vou fazer mais uma dobradura. Olha aqui a dobradura, como é que eu faço? Eu pego a pontinha e ligo lá no pontinho. E dobro, ó. Sempre marca, ó. Tá? Se eu marquei aqui nesse meio aqui, vamos imaginar, do 120 até o 180, eu também tenho 60 graus. Então, aqui eu tenho 30 e 30. 120 mais 30, aqui eu vou ter 150. Agora, eu consigo também fazer uma medida, ó, do 0 até o 30. Vamos lá. Do 0 até o 30, eu vou fazer a medidinha aqui, ó. Vou ligar, ó, o pontinho 0 lá no pontinho 30. Vamos medir. Espera só um pouquinho pra gente fazer a dobradura bem certinha aqui. Aí. Então, aqui liguei, ó. Do 30, eu dividi na metade. Então, esse tracinho eu sempre marco aqui bem no comecinho da dobradura. Esse pontinho aqui vai ser 15 graus. Aí, eu vou do lado de cá a mesma coisa, ó. Eu vou ligar o 180 no 150. Essa daqui é um pouquinho menor, ela é um pouquinho mais chata de dobrar. Vamos lá. Pronto. Do 180 no 150, eu vou vir aqui. Então, vamos lá. Do 150 até o 180, tenho 30 graus. Se eu dividir na metade, aqui eu fiquei com 15 e aqui com 15. 150 mais 15, aqui eu vou ter 165. Certo? Tá vendo que aqui a gente tem várias medidinhas bem pertinho uma da outra? Aqui ficou só essa medida aqui do meio aqui que eu não consegui marcar. Essa medida do meio, eu vou ligar o 180 lá no 30. Não, vou marcar do outro lado. Eu vou pegar do 0, desculpa, eu vou pegar do 0 até o 150. Do 0 até o 150, eu tenho 150 graus. 150 graus dividido na metade, aqui eu vou ter 75 graus, certo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer essa medida daqui. Essa medida, eu vou ligar do 180 no 30. 180 graus, eu vou ligar lá no 30. Antes era do 0, ó, vamos lembrar de novo. Antes era do 0 no 150, para mim achar o 75. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar do 180 e vou ligar no 30, tá certo? Liguei no 30. Aqui eu vou ter um ângulo de 105 graus. Agora dá uma olhada aqui. Eu tenho todos os meus valores. Tá vendo, ó? Um monte de valor que vai me ajudar a fazer as minhas medidas dos ângulos. Agora que a gente já terminou de colocar os números, eu vou traçar as linhas. Eu acho que fica bem mais fácil na hora de fazer as medições quando eu tenho a linha traçada. Então, o que eu vou fazer? Todas as linhas minhas vão ter que partir desse... Tá vendo aquele pontinho que a gente fez de origem? Aquele pontinho bem no meinho, que na hora que eu dividi o 90, eu consegui marcar lá embaixo. Eu vou traçar todas as minhas linhas ligando nesse ponto. Então, agora eu vou traçar todas, tá? Eu vou parar um pouquinho o vídeo, volto aqui com vocês, pra não demorar tanto. Então, eu vou fazer primeiro aqui do 90, só pra vocês verem, tá vendo, ó?
eu venho no pontinho que eu marquei lá em cima, ligando no pontinho lá embaixo, tá certo? Já vou traçar todas e já volto com vocês. Agora vamos dar uma olhada, ó, tá vendo? Ó, tracei todas as linhas que a gente precisava em todos os ângulos. E eu vou agora ensinar vocês como é que a gente faz um ângulo, usando o transferidor, se você tiver em casa, ou esse de papel que a gente acabou de fazer, tá certo? Todos os dois dá pra usar. Então, primeira coisa, toda vez que eu for traçar um ângulo, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar uma linha reta. Tá? Então, eu vou fazer do lado de cá e depois eu faço um do lado de cá. Então, eu venho aqui, faço uma linha reta e vou marcar um ponto, sempre, tá certo? Esse ponto é o que vai ligar lá na origem do transferidor, tá certo? Que é o pontinho do meio. Então, tá, eu quero fazer, vamos lá, eu vou pegar essa linha reta, o meu transferidor de régua, ele tem aqui essa linha no meio. Essa linha no meio é a mesma coisa daquele outro que a gente fez, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, em cima da linha, eu vou pôr esse transferidor em cima daquele pontinho. Tá vendo que aqui a gente tem a linha do zero, tá? Então, a minha reta tem que pegar bem em cima desse zero. Aí, eu vou lá marcar. Ah, eu quero fazer um ângulo de 40 graus. Eu tenho aqui o 40, tá? Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Eu vou vir aqui e vou traçar um pontinho nesse 40 que eu quero, tá? Ele vai ter que, no meu tem duas medidas que eu posso fazer, tanto indo quanto voltando, tá? Que a gente tem uns ângulos maiores, vou fazer uns pra vocês verem. Então, aqui eu marquei. Depois que eu marquei, eu vou vir aqui com a minha régua e vou ligar aquele pontinho que eu fiz na minha reta no pontinho que eu marquei com o transferidor. Então, eu venho lá e marco. E vem. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou sempre colocar aqui no meio o tamanho do meu ângulo. Eu não fiz um ângulo de 40 graus, então eu venho aqui, 40 graus. E aqui eu vou marcar aquelas letras que a gente já tinha feito na apostila da semana passada. Então, aqui a gente vai ter o ponto, que é a origem do ângulo, ou o vértice, que vai ser bem esse pontinho aqui do meio, eu marco como se fosse, por exemplo, assim, um O. Aí, aqui eu venho e coloco outras letras, são semi-retas. A e B. Então, esse ângulo aqui eu posso chamar ele de AOB, lembrando que o pontinho aqui, que uniu, que começou as duas retas, eu coloco um circunflexo em cima. Posso usar o contrário? Começa daqui para lá? Pode. Então, pode ser B, O e o A. O que não pode mudar? Esse pontinho aqui da origem, esse pontinho do vértice, ele sempre vai ser aqui no meio, tá? Isso não muda nunca, tá certo? E como é que eu vou fazer no de papel? Mesma coisa, vou lá, venho, traço a minha linha reta e venho aqui e marco o pontinho que eu vou colocar aqui no meu centro. Tá vendo, ó? A linhazinha tem que ficar certinha aqui no zero. Ah, e agora eu quero fazer um ângulo de 60 graus. Eu venho aqui, tá vendo 60? Fui lá e marquei o pontinho lá em cima. Mesma coisa. Vou lá e coloco e traço. Tracei o tamanho do ângulo no meio. Aqui eu vou colocar, por exemplo, assim, D, E e F. Então, aqui nosso ângulo ficou D, E e F. Ou F, E e D. Não esquecendo do circunflexo no meio para indicar um ângulo. Ah, e como é que eu vou fazer medida desse ângulo? Ah, eu quero fazer uma medida. Então, eu venho aqui, ó, tenho aqui embaixo um ângulo pronto. Eu vou fazer a mesma coisa, já tá pronto, e eu quero só colocar o valor da medida aqui no meio. Vou pegar o meu, pode ser o normal, pode ser o de papel, vou colocar aqui e vou ver aonde que ele chegou. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu traçar a pontinha mais alta aqui para ficar mais fácil. Tá vendo aqui, ó? A minha pontinha do ângulo ficou no de 75. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 75 graus, tá certo? Como o nosso transferidor, o nosso de papel, não tem medidas exatas, assim, não tem medidas do meio, por exemplo, assim, eu quero fazer um ângulo de 10 graus. Você vai ter que vir aqui e fazer mais ou menos aonde você acha que é o de 10 graus. Porque como aqui eu não tenho as medidas internas, no transferidor eu ainda tenho umas linhas menorzinhas, tá vendo, ó? Não sei se você consegue ver, tá vendo, ó? Entre o 10 e o 20 eu tenho algumas linhas. Se eu quiser marcar o de 15, eu vou marcar aqui no meio, tá vendo, ó?
Se eu quiser marcar de 18, 15, 16, 17, 18, eu vou marcar nessa linha aqui. O nosso a gente não tem essas medidas tão precisas, mas a gente consegue usar bem, dá para fazer os exercícios, ter uma noção bem próxima do que o ângulo, do que fazer, porque não dá para fazer sem ter nenhum tipo de ferramenta, tá certo? Espero que tenha ajudado.